Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. Na aula de hoje, estamos com o componente curricular de História e Geografia para o EJA, fase 1 e fase 2. O tema da nossa aula de hoje será regras de convivência, gestão pública e qualidade de vida. Mas antes de iniciarmos, esse tema, eu vou lembrar a vocês o desafio que eu deixei na última aula. E aí, quem lembra qual foi o desafio? Qual aluno que fez? Chaminézinho está aqui, já me disse que ele está com a atividade dele pronta. E vocês, estudantes, fizeram? O nosso último desafio, eu pedia para que vocês destacassem algumas práticas sustentáveis que vocês desenvolviam no dia a dia de vocês, Um desafio super fácil, tranquilo. E aí, vocês responderam o quê? Eu vou dar alguns exemplos, de algumas práticas sustentáveis que eu, professora Patrícia, consigo desenvolver no meu dia a dia, tá? Então, por exemplo, fazer a coleta seletiva, economizar água, ou seja, reutilizar muitas vezes a água da máquina para lavar uma calçada, um quintal. Tentar também utilizar a nossa energia elétrica, certo? E você, consegue desenvolver algo além dessas práticas sustentáveis? Na aula de hoje, vou trazer aqui, uma caixinha com algumas palavras, tá? Essas palavras é de extrema importância para nós utilizarmos no nosso convívio, na nossa regra de convivência, seja na escola, seja no trabalho, seja num banco, numa fila de padaria. Então, eu vou retirar algumas palavras e acredito que vocês já utilizam essas palavrinhas no dia a dia. A primeira palavra que eu tirei da caixa, desculpas. Vou deixar aqui no cantinho, que a gente vai trabalhar muito com essas palavrinhas de hoje. Pedir licença. A próxima palavra, obrigada ou obrigado, que vocês também utilizam, eu sei, constantemente. A próxima palavra, bom dia, pode ser boa tarde, boa noite. E a última palavrinha que eu retiro da caixa, por favor. Então, quando a gente utiliza essa regra de convivência, eu trouxe um conceito bem prático, bem fácil, que ele diz o seguinte: as regras de convivência são muito importantes para que possamos conviver em harmonia com nossos vizinhos. Afinal, além de ajudar no desenvolvimento de uma comunicação efetiva, ela pode trazer uma série de benefícios para a nossa vida social e estreitar os nossos laços de quem mora perto da gente. Para a gente trabalhar essa convivência, eu destaco também 3 palavras: diálogo, respeito e paciência, onde a gente pode utilizar essa palavra, seja nos espaços públicos, aqueles espaços onde o governo, ele comanda, ele dita as regras e que a gente deve seguir. E nos espaços privados, onde vai ter um dono, particular daquela propriedade privada, que ele também vai poder dizer as regras que nós precisamos seguir para que a gente tenha uma sociedade com mais harmonia. Então, sempre praticar as palavras que eu falei no início da aula, sempre praticar o diálogo, Já pensou a gente ter um vizinho e ali o vizinho vai varrer a frente da casa e deixa o lixo acumulado na frente da casa do outro vizinho? Ninguém vai gostar, Então, que esse diálogo ele seja realmente efetivado. Do mesmo jeito, na fila de um banco, quando a gente está lá, a gente tem que respeitar aquela ordem de quem chegou primeiro. Não é porque eu cheguei assim, vou querer passar na frente do outro, de forma alguma, tá? E a paciência, que é para a gente não explodir nos momentos mais difíceis,
daquela conversa que a gente tem ali com as pessoas que a gente convive. Você já parou para pensar que nos diversos espaços de convivência que frequentamos, temos regras? E aí eu vou dizer algumas regras que a gente precisa praticar nesses espaços, e são espaços que tenho certeza que você, estudante, também frequenta constantemente. Qual a regra que você dita na sua casa? Bom, na minha casa, por exemplo, eu sempre, procuro ali praticar o número 1, não brigar. 2, respeitar a todos, ajudar uns aos outros. Tem outras regras também, por exemplo, ligar o som, quando chega ali por volta das 10 horas da noite, é importante a gente pensar no vizinho, Seja o vizinho que está do lado, na frente ou atrás, mas a gente pensar que aquele som, a partir das 10 horas da noite, vai incomodar a pessoa que está ali muito próximo da gente. Então, se você tem aquele costume de deixar o som ligado por altas horas, durante a madrugada, vamos criar o hábito de desligar o som. Na escola, também a gente procura ter algumas regras de convivência. Então, nessas imagens, a gente tem, por exemplo, organize as suas coisas, ajude os colegas, levante a mão para falar, escute a professora, mantenha em ordem todas as coisas, caminhe devagar, respeite todos e saia devagar da escola. Além dessas regras, a gente também precisa praticar as atividades que são passadas, Os desafios que o professor passa, as tarefas que o professor também está passando ali na escola, seja ele na escola, nas aulas online, seja ela por meio da TV. Então, pratiquem todas essas atividades e desafios, pesquisas, para que você também consiga ter esse melhor desempenho do conhecimento. E no trabalho, a gente também precisa desenvolver algumas regras no ambiente que a gente trabalha, ou para o estudante que ainda não trabalha, mas já ir desenvolvendo essa prática de quando chegar no ambiente ali de trabalho, a gente se comportar e não ter aquele comportamento que a gente muitas vezes realiza em casa. Então, o primeiro é saber se relacionar. Então, a questão do diálogo é muito importante, Manter um tom de voz baixo para não chamar a atenção de outros espaços no mercado de trabalho. Evitar estar ali lanchando em horários, que não são para desenvolver esse hábito do lanche, até porque, dependendo da empresa, você vai ter todos os horários respeitados, tá? Além disso, você também precisa ter o cuidado com o tom da voz, saber ouvir e dar espaço ao outro também no momento de falar, que é para que a gente mantenha ali a paciência. A gente também tem que praticar esse hábito de convivência nessas regras no patrimônio público, Ou seja, nos espaços públicos. Não é porque é o governo que vai ali organizar, limpar, que eu vou chegar numa praça, numa escola, numa avenida, numa rua, depredando, sujando, pichando, de forma alguma. A gente tem que manter esses espaços públicos, esses patrimônios, em boa ordem, tá? Então, vê que imagem, A gente tem uma praça aqui do município de Paulista, organizada, mas a outra imagem de uma outra praça, de um outro lugar, já está o quê? Depredada, Suja. Do mesmo jeito a escola, a escola José Firmino da Veiga, limpa, organizada, mas a gente tem um outro espaço de uma outra escola, de um outro lugar, que está numa situação dessa, Ou seja, não podemos permitir que nos espaços públicos aconteça esse tipo de atitude, tá? Essa regra de convivência, a gente pode desenvolver ela sozinha ou em grupo. Lembrando que quando a gente pratica
algo sozinho, como por exemplo, tomar o café da manhã, escovar os dentes, tomar banho, colocar uma roupa para ir à escola, para ir à feira, para ir ao trabalho, a gente precisa também, por trás dessa prática que a gente faz individual, existe um grupo de pessoas que desenvolveram esses objetos que a gente vai utilizar, certo? E outras atividades com que a gente pode fazer com outras pessoas, como por exemplo, brincar, fazer um trabalho em grupo, fazer um lanche em grupo, conversar com as professoras, com os colegas de classe. São atividades desempenhadas o quê? Em grupo. E aí eu trago mais uma citação que diz o seguinte: conviver é um exercício diário de cidadania. Viver em sociedade é, acima de tudo, uma necessidade humana. Torna-se simples quando se depende uns dos outros para viver melhor. Esse exercício social se inclina principalmente ao respeito, às diferenças e ao ato de obedecer às regras de conduta moral e ética. Associando essa questão de um espaço de convivência e agregando ela a uma boa gestão pública, a gente vai ter uma qualidade de vida. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em gestão pública, é a gente ficar ali de olho, né, nas ações do governo que está sendo colocada em prática para uma melhor qualidade de vida da sociedade. E se um determinado grupo social precisar de algo, a gente tem que correr atrás e cobrar realmente dos nossos governantes, né? Então, pensar em qualidade de vida não é apenas, que é importante também, tá? A gente ir ao médico, né? Ver como é que está a nossa pressão, ver como é que está o diabetes, né? Mas não é apenas isso, né? Não é apenas cuidar da questão física e psicológica, mas é a gente ver como está sendo aplicada, né, a gestão pública, por exemplo, uma gestão pública no meio ambiente. Então, por muito tempo, a gente percebeu que o meio ambiente estava meio que esquecido, né? E veio aí algumas leis de modo, né, de colocar em prática a gestão pública e começou a criar leis para que a gente desfrutasse de um ambiente melhor, de um ambiente que a gente cuidasse do físico, do social, do psicológico, do ambiental. Além dessa qualidade de vida e meio ambiente, a gente vai ter a qualidade de vida e a mobilidade. Então, pensar em todos, tá? Não apenas a questão da mobilidade para quem utiliza o meio de transporte, seja ele público ou privado, mas pensar nas pessoas com deficiência, né? Que muitas vezes encontram ruas e avenidas cheias de buracos, que não tem como ele ter aquela mobilidade. Pensar também no meio de transporte que traga, né, uma satisfação socioambiental, o transporte de bicicleta, um transporte fluvial. Então, pensar nesses espaços que agregue também um direito à cidadania. E aí, mais uma vez, né, quando a gente fala dessa qualidade de vida e direito à cidadania, a gente representa, por exemplo, um tripé que é de extrema importância para a sociedade: saúde, educação e segurança. Além de saúde, educação e segurança, o mercado de trabalho, tá? Para que a gente possa trabalhar e pagar as nossas contas, se alimentar, pagar aí os remédios, né? E a infraestrutura também recai sobre essa qualidade de vida e direito à cidadania. Vamos para o nosso desafio da aula de hoje. Eu peço neste desafio quais são as maneiras, né, que você pratica as regras de convivência. E aí você vai colocar no caderno, tá? Essas regras de convivência que você pratica, tá? Na sua rua, na sua casa, no seu bairro, no município. E marca as redes sociais aqui da Secretaria de Educação. Cidadania se faz com educação. Então,
Vamos desenvolver essa prática cidadã por meio da educação para que a gente tente minimizar os conflitos, né, que regem os conflitos que estão aí na sociedade. Então, por meio dessa regra de convivência, que a gente possa realmente minimizar todas essas questões negativas, né, de violência e de conflito. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pratiquem cada vez mais essa regra de convivência e até a próxima aula. Tchau!